Vamos agora ao quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. Pastor, a primeira pergunta de um irmão que não quis se identificar diz assim: o que diz a Bíblia sobre Maria? Queremos dizer que há uma acusação de que nós evangélicos desprezamos Maria. Entretanto, ninguém mais do que nós evangélicos respeitamos e honramos Maria. E dentro do que lemos na Bíblia Sagrada, nós tiramos as informações que a Bíblia dá a respeito de Maria, porque queremos Maria, a que descreve a Bíblia, não aquela que os homens falam dela sem base na Bíblia Sagrada. Então dizemos em primeiro lugar que Maria foi a mãe de Jesus. Aceitamos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre dela, sendo ela ainda virgem. Nós a chamamos bem-aventurada entre as mulheres, e esta palavra bem-aventurada significa feliz. Dizemos que ela foi um grande exemplo de fé. Dizemos que ela foi um grande exemplo de obediência. Dizemos que ela foi agraciada por Deus. E, prezado ouvinte, tenha presente que a palavra agraciada significa favorecida. Ela achou graça, ela achou misericórdia, ela achou benevolência da parte de Deus, diferentemente da expressão que se usa, Maria cheia de graça. Ela recebeu graça, ela foi agraciada, mas ela não tem graça para dar, porque a graça veio por Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo na sua carta a Tito. Ele diz no capítulo 2, versículo 11 em diante, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, esta graça que se manifestou foi o Filho dela. Dizemos mais que era um grande exemplo de humildade. A saudação dela, o Magnificat, como se diz o cântico dela, ela diz que se gloriava em Deus porque atentou na baixeza da sua serva. Ela não se coloca como senhora, mas coloca-se como serva. Ela reconheceu a existência de um Deus Salvador, que disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ora, prezado ouvinte, aí está Maria dizendo que Deus era o seu Salvador. Nós todos, como seres humanos, precisamos de um Salvador. Hoje, para nós, é o Filho de Maria, é Jesus Cristo. Ela, enquanto mulher, foi corajosa, pois ficar grávida fora do casamento, podia ela ser apedrejada, como a lei de Moisés prescrevia. Podia isso custar-lhe a vida. Enquanto a mãe, ela esteve com o filho em todas as horas até a cruz, como registra no capítulo de João 19, 25, e enquanto ela serva, ela permaneceu com os crentes em oração. A última vez que a Bíblia fala a respeito de Maria está em Atos 1 e 14. Estava ela, juntamente com seus filhos, ali, aguardando a promessa acerca da qual Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pergunto, pastor,
O encontro da imagem de Maria Aparecida, como surgiu isto? A história é contada de diversas maneiras, mas a mais aceita é que 3 pescadores, por nome Domingos, João e Felipe, pescando no rio Itaguaçu, no ano de 1719, encontrou uma imagem de 39 centímetros e 4,5 quilos. Pesava a imagem. E esta imagem teria sido feita em Santana de Parnaíba, em São Paulo, em 1650, pelo Frei Agostinho de Jesus. E existem, então, relatos segundo que a imagem foi encontrada no rio, em 2 partes, cabeça separada do tronco, e uma vez ela foi encontrada, então, quando estes pescadores lançavam a rede, foram surgindo formas de cultos e comemorações da coroação de Maria. E em 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI declara aquele achado, aquela imagem, como padroeira do Brasil, o que oficialmente foi adotado no Brasil em 31 de maio de 1931, na capital federal, na presença do presidente de então, Getúlio Vargas. De modo que ela foi consagrada no dia 12 de outubro como o dia da padroeira do Brasil, como hoje, de modo geral, os católicos adotam e aceitam como padroeira. E o que significa, pastor, essa palavra padroeira? A palavra padroeira tem vários sentidos ou várias significações. Ela pode ser chamada padroeira de patrona, defensora, protetora, guardadora, advogada. Então, são títulos que são dados a Maria e que são títulos que pertencem a Deus e que nós admitimos, à luz da Bíblia, que essa colocação de ter Maria como padroeira, como defensora, como protetora, como guardadora, são atributos que pertencem a Deus, ou atividades que pertencem a Deus, passando então para o campo da idolatria. Esta palavra do grego eidolon, ídolo, e a palavra grega latreuo, que significa adorar, e então adorar ídolos ou imagens, indicando veneração ou adoração a qualquer objeto ou pessoa que toma o lugar de Deus ou diminua a honra que nós lhe devemos. Pastor, como os católicos justificam o culto a Maria? Os católicos são orientados pelos seus líderes a responder quando nós apontamos essa situação, que o culto a Maria tem se tornado uma idolatria, e eles dizem: não, nós não adoramos Maria, nós só veneramos. E temos encontrado pessoas que, quando nós apontamos essa situação ligada à idolatria, ele faz uma pergunta assim para nós: por exemplo, o senhor não tem uma foto da sua mãe? A nossa resposta é sim, nós temos. E então, com isso, a pessoa quer se defender que, da mesma maneira que nós temos uma foto da nossa mãe, podemos ter uma foto, uma representação de Maria através de uma imagem. Agora, o que nós não fazemos com uma foto de nossa mãe e que o católico faz com a foto ou com a imagem de Maria? Não colocamos velas para a foto da nossa mãe.
mas a imagem de Maria é sempre cercada de velas. Não levamos flores e colocamos onde está a foto da nossa mãe, mas isso se faz com a imagem de Maria. Nós não nos ajoelhamos e fazemos pedido à nossa mãe diante da foto dela, mas é o que fazem os católicos diante da imagem de Maria e também quando saem pelas ruas carregando a imagem dela. Então há uma distinção muito grande entre o que nós fazemos com a foto de mãe e o que os católicos fazem com a imagem de Maria. Há um tipo de colocação que constitui uma verdadeira adoração, porque prostrar-se diante de um ser, dirigir orações e ações de graças, fazer pedidos, fazer procissões e promessas, cantar hinos, isso não pode ser chamado de veneração, porque na verdade isso é um ato de adoração. E em 1 João capítulo 5 e no versículo 21, há uma recomendação do apóstolo João no sentido de nós nos guardarmos disso. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então aí está, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos das imagens. E temos exemplo, por exemplo, de Pedro em vida. Ele foi convidado para ir à casa de Cornélio, um centurião romano, e ele chegou à casa de Cornélio, e Cornélio veio recebê-lo como se ele fosse Deus, ou um Deus, e se prostrou diante dele. Está em Atos 10, 25 a 26. Como se comportou o apóstolo Pedro em vida? E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Ainda nós temos em Apocalipse 19, versículo 10, e depois Apocalipse 22, 8 e 9, como João, o escritor do Apocalipse, se comportou diante de um anjo e como ele foi repreendido por esse próprio anjo. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faça tal, sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aí nós temos, primeiro, Pedro, que recusou a adoração de Cornélio em vida. Temos os anjos, que recusaram a adoração de João. Logo, não deve ser feito isso à luz da Bíblia Sagrada. Pastor, como devemos interpretar as palavras de Maria em João 2,5, quando ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser, se referindo a Jesus? Bom, aí está o que nós chamamos o único mandamento de Maria na Bíblia Sagrada. Repito para você, meu prezado ouvinte, você que fez a pergunta. A Bíblia diz em João 2,5 que nós acabamos de ouvir. Ela dizendo aos serventes, quando faltou vinho à festa de casamento, Jesus estava presente com os seus discípulos e Maria também estava presente. Faltando vinho, então, Maria deu uma ordem aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Quem realmente obedece esse mandamento de Maria que está em João 2,5? Dizemos com muita humildade que nós estamos atendendo esse convite, ou esta ordem de Maria. Por exemplo, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo
porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Nós estamos dizendo isso para as pessoas, para encontrarem descanso na pessoa de Jesus. Então nós temos outro convite de Jesus em João 5:40 e 14:6. Veja, prezado ouvinte, o que Jesus está falando nestas duas passagens bíblicas. Não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus convida-nos para nos dar vida. E em João 14:6 ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então aí está apontando o convite de Jesus para nós. E é o que nós estamos fazendo, tendo presente o mandamento de Maria, fazer o que ele mandar. E é o que nós estamos dizendo para você, meu prezado ouvinte. Você precisa de Jesus. Cansado, oprimido, você precisa de descanso. E esse descanso só é dado por Jesus Cristo. Faça isso. Atenda este mandamento de Maria. Muito bem, pastor. Próxima pergunta vem do nosso ouvinte Mário. Ele quer a explicação sobre a árvore da vida, no texto que está em Gênesis 2:9. Diz assim o texto de Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então queremos dizer aos nossos ouvintes que no livro de Gênesis, no capítulo 2, lá no jardim do Éden, havia duas árvores. A primeira foi mencionada agora em Gênesis 2:9, e a segunda nós encontramos em Gênesis 2:16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, como entender o que significava essa árvore da vida? Nós podemos ler em Gênesis 3 e versículo 22, que o homem, depois de ter pecado, foi expulso do Éden, e foi dito que ele não poderia voltar para não comer desse fruto da árvore da vida. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Então nós podemos dizer que a árvore da vida, ela dá a vida eterna. Quer dizer, seria a vida eterna que o homem iria desfrutar caso não tivesse desobedecido a Deus como fez. Foram expulsos do jardim do Éden, onde poderiam viver e viver para sempre. Então a mensagem fundamental desses primeiros capítulos do livro de Gênesis é que o ser humano é criatura de Deus. Gênesis diz que o ser humano não é Deus, embora tenha sido criado à sua imagem e semelhança. Como nós lemos em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine. Então foi-lhe dado domínio, o governo aqui da terra. E comendo da árvore do bem e do mal, ele iria adquirir uma característica atribuída a Deus, a capacidade de discernir entre o que é bem e o que é mal. Foi a oferta que a serpente fez à mulher. Deus sabe que se comerdes do fruto da ciência do bem e do mal, sereis como Deus, conhecendo, tendo um conhecimento geral.
E se também comesse da árvore da vida, teria a vida eterna. Então, o ser humano foi expulso do Éden para evitar que se engane pensando que é Deus, como ainda hoje há pessoas que teimam em querer dizer-se que são Deus. Deus foi o que nós somos, nós seremos o que Deus é. Ora, sai daí, você ser como Deus. O primeiro que tentou ser igual a Deus foi Lúcifer, que foi destronado e hoje o seu caminho é de derrota. Então, essa palavra, também árvore da vida, aparece no livro do Apocalipse 22, versículo 2, e nós podemos tirar aí uma compreensão que a palavra árvore vem do grego xilon, que pode ser traduzido como lenho. E o que seria então para nós, nesse particular? É que essa promessa da vida eterna veio para o ser humano através da morte de Jesus Cristo. Lá estava ele na cruz, pregado por nós, para nos dar esta vida eterna. De modo que esta árvore, então, é o simbolismo daquilo que Cristo fez por nós, concedendo-nos a vida eterna.